Então, quero agradecer a Márcia e a Vanessa essa oportunidade. Então, vamos lá. O meu trabalho se intitula O Fenômeno da Insubordinação no Português Arcaico e, na verdade, de maneira bem simples, nós estamos falando de estruturas com formas de subordinadas, mas comportamento de principal, independente. Então, já começo a mostrar o fenômeno com dados do próprio corpus. Então, o primeiro exemplo aí, do mordomo não ande de noite, nós temos uma forma de completiva ou substantiva, mas sem a sua principal, né? E dentro do que a gente anda fazendo no projeto, a gente tem o padrão introdutor, que mais SN mais verbo, né? No subjuntivo, que normalmente é comum com esse dado. E essa estrutura, do ponto de vista da relação semântica no contexto, estabelece um comando e dentro das funções pragmáticas, que aí eu vou falar um pouquinho mais adiante nos pressupostos teóricos, modal. O segundo exemplo, besta que anda a ganho, o padrão já é um pouco diferente, eu tenho um SN, um introdutor que, o verbo mais o outro SN. E essa relação semântica já é chamada de preparação e, novamente, a gente tem a função pragmática modal também. Embaixo eu ponho para vocês as notações que localizam os dados nesse corpus. Então, CS 2, 3 e 4 indicam o lugar do documento, o T é o título desse documento e o F é o folho em que ele foi... não liguei. Desculpa. O lugar em que... O folho de onde ele foi retirado. Bom, aí vem um terceiro padrão, como deve absolver no conselho, em que eu tenho o introdutor como, o sintagma verbal e, novamente, é preparação, a relação semântica e a função pragmática é modal. Então, vocês veem que dentro desse corpus, a função pragmática modal é muito característica. O quarto exemplo é, se meu irmão se apodera do haver do meu padre e de minha madre, eu tenho o padrão introdutor C mais SN mais SV, relação semântica de preparação e função pragmática modal. Então, no âmbito desse projeto intitulado Padrões de Insubordinação do Português, os objetivos delineados são expandir as investigações e análises linguísticas acerca do fenômeno da insubordinação em português, expor os primeiros resultados do projeto que eu mencionei, Padrões de Insubordinação no Português, no qual se pretende rastrear os usos das insubordinadas na diacronia do português desde o século XIII até o século XXI. E também verificar o status da insubordinação como um processo sintático da língua portuguesa que já estaria presente em textos historicamente recuados no tempo. A equipe atualmente do projeto é formada por mim, a coordenadora, o professor Tiago Laurentino, que entrou há pouco tempo exatamente para me dar aparato na questão diacrônica, e temos aí os alunos de iniciação científica, Ellen, Patrícia e Natália, 2 de mestrado, Carolina e Marcelo, e 1 de doutorado, que é o Gustavo. Então, o primeiro autor a cunhar esse rótulo é Evans, e ele vai caracterizar a insubordinação valendo-se da elipse, que é, segundo ele, o principal mecanismo que leva à insubordinação. Então, por meio da elipse, parte-se de uma construção complexa que assume o significado originalmente associado à construção como um todo, em que uma parte é descartada. Então, ele parte, portanto, da premissa de que a cláusula principal foi omitida, cabendo ao interlocutor o papel de inferi-la a partir do contexto e, consequentemente, de seu conhecimento de mundo. A insubordinação, segundo ele, como outras mudanças que acontecem na língua, ocorre de maneira gradual. E para dar conta dessa perspectiva, Evans propõe um contínuo em que ele vai representar em 4 etapas a formação dessas cláusulas insubordinadas. Então, eu vou ter a construção subordinada, depois eu vou ter a elipse da oração principal, depois a restrição à interpretação do material elíptico e depois o uso convencionalizado como principal dessa oração, que originalmente era subordinada. E, dentro da perspectiva dele,
a gente tem uma explicação de mudança e de mudança diacrônica. E esse foi o principal incômodo, né, em relação ao que ele propõe, porque, de fato, ele não fez uma análise diacrônica. Então, ele parte de comparação entre línguas para dizer que é um processo de mudança, mas ele não verificou diacronicamente. Então, a nossa ideia é testar realmente se isso acontece ou aconteceu. Então, as cláusulas insubordinadas são, pelo menos em suas formas prototípicas, estruturas autônomas, como resultado de sua reanálise ao longo do tempo, como construções independentes convencionalizadas. A insubordinação tem, portanto, um lado diacrônico inerente. Então, não é só Evans que vai nessa linha, outros autores vão também nessa linha, mas ninguém testou isso. Então, o nosso objetivo é esse. Então, mais um exemplo aí do corpus. Se peço prazo sobre partição. Não é costume que se demandam partição a alguém e quer pedir prazo que não haja. Então, vocês têm aí, né, o introdutor C, o SV, e, novamente, essa estrutura, agora vocês evidenciam que ela prepara o que vai ser dito depois. Por isso que a relação modal é preparação. E a gente tem a função pragmática modal. Ainda esses autores, né, caracterizam que essas cláusulas parecem subordinadas, mas à medida que assumem o uso de cláusula principal, o termo subordinado significa, na melhor das hipóteses, tendo origens diacrônicas como oração subordinada. Então, é uma estrutura que lembra subordinadas, mas que não tem a sua principal ali, em que ela se apoia. Então, é esse o meu objeto de estudo. Então, com base nessas observações que eu mostrei, de Beijerinck, Kaltenbach, Sanciena, as hipóteses que nós queremos, né, comprovar com o trabalho é de que há níveis de dependência e independência que devem ser distinguidos na insubordinação. O sintático, o semântico, o pragmático e o diático. Então, do ponto de vista sintático, a gente já estabeleceu esses padrões que eu fui mostrando, que os autores que eu estudei até o momento não fazem. A relação semântica, a gente também está trabalhando de maneira diferente, eu falei preparação e tal. A questão pragmática, todos eles trabalham bastante, e a questão diádica também. Há características formais e funcionais que permitem descrever sincrônica e diacronicamente as insubordinadas. Eu ainda não estou, né, na fase diacrônica propriamente dita, eu voltei ao passado, eu estou fazendo uma análise sincrônica ainda, que eu ainda não consegui comparar os textos. Né? Depois eu vou mostrar quais textos eu estou trabalhando, os resultados aqui, os dados que eu trouxe, são de uma parte desses textos. Há um gradiente entre os diferentes tipos de autonomia nas insubordinadas. Então, eu tenho alunos trabalhando com um corpus que não é esse corpus que eu estou mostrando, e aí a gente já consegue ver que realmente existe uma gradiência no uso dessas estruturas. Então, tem umas que são mais insubordinadas do que outras, já dá para falar isso. E a insubordinação é um domínio de combinação de cláusulas. Então, segundo Beijerinck, Kaltenbach e Sanciena, a insubordinação adequa-se à visão da gramática baseada no uso, que vê a estrutura como emergente do uso real da língua e que pressupõe a interação constante entre esses dois níveis, ou seja, uso e estrutura. Relaciona-se à necessidade de conceituar gramática não apenas como um inventário de unidades linguísticas armazenadas, mais ou menos convencionalizadas, mas também como uma atividade para projetar enunciados numa dada situação comunicativa. Isso é muito interessante porque evidencia que a insubordinação ela é processo e produto ao mesmo tempo. Então, a gente não está trabalhando com uma língua estática, é uma língua em uso realmente. E, por conta dessa visão, a gente não trabalha com a gramática da sentença, mas a gente trabalha com a chamada gramática tética, a gramática do discurso. E discurso tomado como processo, atividade. Então, nesse sentido, a gente define o discurso como uma rede de componentes interligados, compreendendo a organização do texto, a fonte de informação, atitudes do falante, interação falante-ouvinte, discurso ambiente e conhecimento de mundo.
As orações estéticas, segundo Kaltenbach, relacionam-se à situação imediata do discurso, mais especificamente aos componentes da interação falante-ouvinte, atitude do falante, e eu acrescentei escrevente-leitor, atitude do leitor, porque os meus dados não são de fala, meus dados são de escrita. E a organização do texto, efetivamente. Então, já é uma adaptação do que os autores fazem. Porque a maioria dos trabalhos sobre insubordinação tratam de línguas ágrafas, né? Ou seja, para a utilização, para a feitura de uma gramática, ou de línguas já que têm trabalhos, gravações, etc. Não é o meu caso. Então, eu tive que adaptar. E o que são os téticos? Os téticos são pedaços de discurso desconectados sintaticamente. Então, a gente não está falando da visão convencional da língua escrita, né? Então, não é uma escrita convencional, é uma escrita diferente, tá? E eu já trabalhei com Facebook, com Instagram, então eu tenho muitos resultados. Aí, outro exemplinho do corpus. E se pedir rogado que seja na vila por haver prazo de dias, se o pedir. Então, olha destacada aí a nossa insubordinada. O padrão é introdutor, C mais SV, só que agora ela não está preparando, ela fecha a ideia antes mencionada. E agora a função modal é discursiva, né? Ela tem relação com algo que foi dito previamente, diferente daquelas outras todas que estavam totalmente soltas, sintaticamente falando. Pragmaticamente, não, né? Só sintaticamente. Então, quais são os problemas que eu enfrento com esse tipo de corpus? Então, apesar das explicações e da teoria também, né? Quais os problemas que eu enfrentei? Apesar das explicações se basearem em argumentos diacrônicos, conforme eu listei para vocês, a maioria dos estudos tem se concentrado em análises sincrônicas contemporâneas a partir de dados orais. Faltam evidências empíricas, diacrônicas, que sustentem as colocações defendidas pelos autores. É necessário, pois, mergulhar nos corpora históricos disponíveis em busca de dados que sustentem as conceituações propostas. Esse desafio se coloca igualmente para a descrição do fenômeno em português, língua na qual, até o momento, se registram tão somente estudos baseados nas sincronias atuais. Então, isso é uma justificativa para essa minha busca, né, com os textos antigos. Então, a nossa fonte de dados é o corpus informatizado do português medieval, CIPM, que vocês têm aí, né, o link de acesso. E de curiosidade, né, de ilustração, eu trouxe a página inicial desse corpus, tá? Então, ele é de fácil acesso, e aí é dessa fonte que eu estou retirando os meus dados. Os textos em análise no momento são Vida de Santos, de um manuscrito alcobacense, do século XIII e XIV, A Demanda do Santo Graal, do século XIV também, e dos Costumes de Santarém, do século XIV. Esses dados todos que eu estou mostrando são dos Costumes de Santarém, que é o texto mais avançado em termos de análise. Então, esse texto, ele é em prosa não literária, ele reúne, né, textos de direito, então ele filia-se aos fóruns, por isso, e eu trouxe aí uma citação de Matos e Silva para caracterizar esses textos. Então, reúnem o direito consuetudinário dos diversos conselhos que constituíam o reino, trato, portanto, das imunidades e dos encargos de uma comunidade. E a gente escolheu esse texto, particularmente, por conta de haver a ideia de que, num texto jurídico, essa convenção seria mais respeitada. Então, a gente começou para verificar se realmente essas estruturas estariam colocadas em textos que seriam mais soltos, mais livres, porque muita gente atribui a uma questão estilística. Então, a gente escolheu começar por esse, exatamente por essa característica dele ser mais formal, tá? E aí vocês têm destacado em vermelho aquelas notações que eu mostrei antes, o CS2, o CS3, o CS4, que indicam os lugares, né, em que as leis, as normas foram utilizadas. E os anos, né, o Alentejo, o Alvito, o Alentejo Borba e Ribatejo Santarém. Então, a gente consultando lá, a gente vai tendo todas as características temporais
e de lugares dos textos que a gente está analisando. Aí mais um exemplo. Penhores que o mordomo tem acima de seu modornato. Então, novamente, introdutor Q mais SN mais SV, preparação, a relação semântica e a função pragmática modal. Então, só para resgatar uma teórica que eu respeito muito e que é um nome, né, no caso do Brasil, para estudos diacrônicos, e para caracterizar também o português arcaico, nós nos valemos de Matos e Silva, para quem português arcaico é uma designação abrangente, e ela segue a proposta de Leite de Vasconcelos, e esse período vai recobrir os textos, né, dos séculos XIII e XVI. E os marcos inicial e final, convencionalizados por esses autores, para essa primeira fase histórica da língua portuguesa, são, né, o Testamento de Afonso II, né, do século XIII, e depois, no século XVI, a publicação da gramática da língua portuguesa. Então, em termos metodológicos, na primeira etapa da investigação, nós estamos analisando predominantemente qualitativamente os dados e descritivamente, porque o nosso intuito central é rastrear nesses textos medievais o uso dessas construções compatíveis com a conceituação de subordinação. E óbvio que a gente já está fazendo uma contagem, então eu já tenho resultados, mas inicialmente a análise é qualitativa, mas futuramente será também quantitativa, principalmente para comparar, né, os séculos aí que a gente pretende rastrear. O principal desafio é detectar cláusulas insubordinadas em textos escritos de sincronias passadas, cuja a escrita ainda não estava convencionalizada. Então, a gente precisou de estabelecer alguns critérios aí analíticos. E a solução, né, encontrada foi exatamente a conjugação dos parâmetros gráfico e informacional para a definição das fronteiras entre as cláusulas. Então, o primeiro parâmetro informacional foi o levantamento das unidades estéticas, esses pedaços de discurso, desconectados sintaticamente, em que se observa autonomia semântica e pragmática, mas isso aí é questionável, mas é uma questão que os autores colocam, mas a gente já sabe que isso aí, né, é bem relativo. Mas a gente estava, nesse início, reproduzindo isso. As unidades estéticas são independentes do ponto de vista informacional, e, em vez de completarem ou se integrarem à informação de outra cláusula, elas adicionam uma nova unidade de informação, cumprindo funções pragmáticas diversas. Então, nesse sentido, nós evocamos o conceito de gramática tética, né, de Heine, Kaltenbach e Kuteva, que vai além do nível sentencial e assume o discurso como processo ou atividade. E os parâmetros de análise são introdutor, modo e tempo verbais, padrão de insubordinação, relação semântica, função pragmática, pontuação. Os destacados em vermelho foram os que eu fui mostrando à medida que apresentava alguns dos dados do corpus. Aí também temos a letra inicial, o lugar, o século, o código, o corpus, o vínculo anterior, né, da estrutura. Então, alguns resultados, não vou ler mais os exemplos, mas em termos de padrão, né, a gente já verificou que o SN mais introdutor mais SV é o mais constante, e seguido do introdutor mais SV, e nesse momento aqui a gente tinha analisado 236 dados, tá? Agora já está mais avançado. A gente já está quase terminando esse documento, e aqueles outros dois também que eu mostrei, só citando, também já está terminando, então já já eu vou poder compará-los. Em termos de função pragmática, como vocês viram pelos exemplos, a modal é a que vem se destacando, até pela peculiaridade mesmo do corpus, tá? Já vou encerrar. E aí, não vou explicar, né, a insubordinação modal nem a discursiva, e vou logo para mostrar os introdutores que têm se mostrado mais frequentes, o como, o que, e depois o se, e aí mais e mais exemplos, mas infelizmente eu tenho que já encerrar. Cruzando função pragmática com o padrão, a gente vê, né, que há novamente uma frequência dos padrões que a gente tinha visto separadamente, introdutor SN, introdutor SV e introdutor mais SV e da função modal.
Então, isso é tanto separadamente quanto em conjunto. E nessa análise desses documentos históricos do século XIV, nós estamos atestando a ocorrência dessas cláusulas insubordinadas, similares às encontradas em sincronias mais atuais do português. Isso evidencia, né, algo contrário à hipótese de que as construções insubordinadas seriam fruto de um processo de mudança linguística. E, apesar da assistematicidade na pontuação dos textos arcaicos, nós verificamos que a utilização do conceito de unidade técnica como parâmetro informacional viabiliza a análise da insubordinação em materiais de sincronias passadas, uma vez que a gente está operando com a perspectiva da gramática do discurso. Mesmo com a análise de dados em andamento, foi possível verificar uma variedade de padrões, e isso deu para mostrar aqui rapidamente, introdutores e funções pragmáticas para essas cláusulas nesse texto jurídico, e estão sendo analisados materiais representativos do século XIII, XIV, XV e parte do XVI, que, segundo Matos e Silva, configuram o chamado português arcaico. Então, aqui estão as referências. Muito obrigada. Muito obrigada a nós por ter respeitado o tempo. E agora? Estava extrapolando.